Olá! Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que me deparei durante essa semana. Todos nós sabemos que o Japão é um país muito diferente dos outros, que possui uma característica muito complexa, mas ao mesmo tempo muito original. Um país que, apesar de toda a tecnologia, grandes cidades e influência internacional, não perdeu a sua essência. Um povo muito respeitador e forte, que luta contra diversos desastres naturais e que desde a era dos antigos samurais mostra que realmente são verdadeiros guerreiros. Todos nós sabemos que existe uma grande diferença cultural entre o Brasil e o Japão, onde algumas coisas que são muito importantes para os brasileiros não fazem a menor diferença para os japoneses, e vice-versa. Por isso, devemos relevar algumas coisas que acontecem, e devemos analisar tudo com muito cuidado, antes que possamos cometer uma injustiça. Um fato muito interessante foi postado pelo colunista Paulo Sakamoto no dia 15 de fevereiro de 2015. Ele contou sua história sobre uma situação muito delicada envolvendo uma placa em um restaurante. Ele foi com um amigo nesse restaurante e na entrada do mesmo havia uma placa escrita em inglês, Japanese Only, que significa apenas japoneses. Naquele momento, isso causou muita revolta em ambos, que pretendiam comer naquele restaurante, mas mesmo com o aviso, decidiram entrar. Chegando lá, eles foram atendidos de uma forma muito respeitosa por uma senhora, que ao direcioná-los para a mesa, falou: "Sorry, Japanese only". Isso foi muito desconfortável para eles, que acabaram saindo do restaurante na mesma hora. Porém, a senhora foi atrás deles, começou a chamá-los e de maneira muito complicada tentava explicar alguma coisa. Quando os dois perceberam que ela não estava conseguindo se comunicar, eles falaram que ela podia falar em japonês. E para o seu espanto, ela se explicou: "Desculpe, porque eu não sabia que vocês falavam japonês". De acordo com ela, a placa que estava escrito Japanese Only apenas queria se referir que eles sabiam apenas falar japonês. E os cardápios também estavam em japonês e com kanjis, porque foram confeccionados por seu pai. De acordo com Paulo Sakamoto, ambos foram muito bem atendidos e por terem passado por esse constrangimento não precisaram pagar nada. A placa foi feita pelo filho da mulher e ele não entendia muito bem o inglês, então acabou causando esse mal-entendido. Logo, os dois escreveram uma nova placa para alertar os clientes e esclarecer melhor a situação. Então tudo acabou bem e acabou se tornando uma grande história memorável. Então, por essa razão, devemos cuidar muito o que lemos por aí. Realmente existem alguns lugares que não gostam de estrangeiros e colocam placas assim, mas é preciso observar com atenção aos detalhes para compreender quando estão falando de estrangeiros e quando estão falando de idiomas. Quando estão falando de idiomas, eles irão utilizar o Nihongo. E quando for sobre pessoas, e eles estiverem realmente se referindo sobre japoneses, estará escrito Nihonjin. Lembrando que se a placa estiver na mesma situação que a do restaurante, fica a seu critério. Aconselho que não é bom ir entrando e ir sentando, mas sim procurar uma orientação com algum funcionário. Pois lembre-se, as leis do Japão são diferentes das do Brasil, e o Japão é um povo que preza muito pelo respeito, por isso, evite exaltações desnecessárias. Mas, se ficou alguma má impressão no ar, saiba que um grupo de japoneses se reuniu para fazer doações de materiais escolares para o Brasil. O fato chamou muita atenção e até virou notícia. Apesar das diferenças, podemos compreender uns aos outros, através de gestos de simplicidade e amor. Vamos lutar por um mundo melhor. Gente, obrigado por assistir. Quem gostou, curte aí, compartilhe. Lhe agradeço mesmo. Esse é o novo formato do nosso canal, espero que vocês gostem. E se ficou alguma coisa aí que não ficou bem explicada, saiba que houve realmente histórias bem intensas aí que justificaram mesmo dos japoneses ter esse certo receio com os estrangeiros. Por isso, é bom relevar muita coisa e ver o que realmente é verdadeiro. Valeu, gente, um grande abraço do Otaku. Falou! 花のお江戸の昔から日本の中心大東京、見るもの聞くもの触るもの驚くことばかり、刺激求めて集まって癒し求めて散らばって